Graça e paz, povo de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um excelente final de semana na presença de Deus. Gostaria de partilhar com os amigos e irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: O ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, essa palavra que mudou completamente a história do profeta Abacuque. Antes de entendermos essa palavra e de explicar o que ela quer trazer, a grande transformação que ela trouxe para a vida de Abacuque, gostaria de voltar um pouco atrás. Vamos estar passeando um pouco pelo livro do profeta Abacuque e entender um pouco a história desse profeta, a qual é um pouco difícil falar sobre ele, porque não tem genealogia, não sabemos quem eram os pais, qual era a sua família, mas sabemos que era um profeta bastante querido e amado. Foi uma criança que cresceu sendo amado pelos que o criou, pois o povo judeu, o povo do Oriente Médio tem por costume sempre dar um nome com significado para aquela pessoa. Então, se nós estudarmos, vamos ver que o nome de Abacuque significa abraçado, o que nos dá a entender que esse profeta foi uma pessoa bastante querida e bastante amada. Mas, irmãos, para entendermos um pouco dessa passagem, vamos voltar lá no capítulo 1, a primeira queixa de Abacuque, que Abacuque diz: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazem ver injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam o justo e assim a justiça é pervertida. O profeta Abacuque estava diante de uma situação crítica, tenebrosa, pavorosa, diante daquela nação, diante do povo judeu, diante do povo hebreu. Abacuque se encontrava ali com a situação do povo ter apostatado da fé. O povo tinha abandonado a fé, tinha voltado a cultuar Deus, tinha abandonado as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. O povo já estava agora roubando a Deus, defamando a Deus, tinha se esquecido de Deus e tinha voltado aos ídolos. E o profeta Abacuque vê essas coisas, vê as catástrofes possíveis, vê os políticos da sua época corrompidos, vê tudo errado vindo com aquela nação. E o profeta Abacuque se acha justo, talvez, e o profeta Abacuque entra por um caminho a qual não aconselha nenhum dos irmãos a entrar. O profeta Abacuque questiona Deus, fala com Deus: até quando eu verei essas coisas e o Senhor ficará em silêncio? O profeta Abacuque se achava justo demais para não ver aquelas coisas que estavam acontecendo ali, para não ver essa injustiça, para não ver o pecado tomando conta daquela nação. Ele não fazia parte disso e achava que Deus deveria livrar ele dessas coisas e que deveria trazer a justiça diante daquele povo. Então agora vamos ver qual foi a resposta de Deus para Abacuque. Olha as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha para toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que lhe pertencem, em uma nação apavorante, temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Essa foi a resposta de Deus para Abacuque, talvez uma resposta a qual o profeta não estava esperando,
Talvez ele não queria ouvir essa resposta de Deus. Com certeza ele não queria ouvir essa resposta de Deus. Aquilo tudo estava acontecendo com aquela nação. Mas os olhos do Senhor estavam sobre aquele lugar. E os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os ruins. E o juízo viria para aquela nação por ter abandonado a Deus. Deus fala aqui para Abacuque, mostra para Abacuque. Manda Abacuque falar para o povo que ele estava levantando um povo cruel, impiedoso, um povo que os seus cavalos eram velozes, o seu exército era poderoso, era o povo mais temido da terra, e o povo de Deus seria oprimido por aquele povo, por aquela nação, por Nabucodonosor. Tudo por culpa do pecado, tudo por culpa da incredulidade, tudo por culpa de ter abandonado a Deus, de ter abandonado a fé. E quando Deus fala isso com Abacuque, olha a resposta de Abacuque para Deus. Senhor, Tu és desde a eternidade, meu Deus santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não pode tolerar a maldade, então por que tolera o perverso para que fique calado, enquanto os ímpios devoram o que são mais justos que eles? Ou seja, o povo estava naquela situação triste, o povo judeu, o povo hebreu. Porém, o povo que Deus levantou para castigar o povo de Deus, para oprimir, para levar cativo, era um povo pior do que o povo de Deus, que o povo estava se encontrando naquela época. Então, o profeta Abacuque fala isso: Senhor, como que o Senhor pode levantar? Outro questionamento que o profeta traz: como que o Senhor, sendo santo, sendo justo, sendo reto, sendo bondoso, sendo zeloso, como que o Senhor pode levantar uma nação para oprimir o teu povo? Mas uma coisa o Senhor quer falar para mim e para você, e falou para Abacuque: todo poder está nas mãos do Senhor. Ele pode todas as coisas e Ele faz todas as coisas. E olha o que Deus vai falar para Abacuque. Abacuque, o ímpio está envadecido. Os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daqueles que amontoa bens roubados, enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão o que te fazem tremer? Agora você tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras e cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Aqui o Senhor está mostrando para nós, mostrando para Abacuque, qual seria o fim dos babilônicos. Aquela nação jamais se levantaria de novo. Aquela nação traria o juízo, o castigo para o povo de Deus, mas a justiça e o castigo de Deus viria sobre aquela nação, a qual nunca mais se levantaria. Irmãos, podem se levantar contra a igreja do Senhor, podem se levantar contra os homens e mulheres de Deus, mas ai daqueles que se levantam. Aquele povo, aquela nação se levantou, os babilônios se levantou, os caldeus se levantou, mas se levantou para cair, se levantou para ser humilhado e cair para nunca mais se levantar. E o profeta Abacuque entendeu isso, e o profeta Abacuque de imediato
já mudou ali a sua maneira de enxergar, a sua maneira de ver. Quando o Senhor falou isso para Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque entendeu qual eram os planos de Deus. E Abacuque falou: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas coisas que fazem conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu denusdaste da cabeça aos pés. Abacuque então traz, eu estou correndo, irmão, por causa do pouco tempo que temos. Abacuque então traz na sua memória, traz na sua lembrança tudo aquilo que o Senhor fez com o povo no deserto, com o povo no Egito. Deus tirou o povo do Egito e Abacuque, de uma maneira repentina, sendo ali tratado por Deus. Enquanto ele era tratado por Deus, Deus tratava de Abacuque. Abacuque traz isso na sua memória, traz isso na sua lembrança. Ele traz na sua memória tudo aquilo que Deus fez no Egito: o pão que caía do céu, a água que saía da rocha, a carne que não faltava. Abacuque traz todas essas coisas à sua lembrança. E Abacuque ali sendo tratado por Deus, Abacuque então entende os planos de Deus. Ele reconhece Deus, ele reconhece os planos de Deus, ele se coloca à disposição para que a vontade de Deus se cumpra na vida dele e na vida daquela nação. Então Abacuque, irmãos, olha só o que Abacuque fala para Deus. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque, então, depois de ser tratado por Deus, Abacuque traz uma das declarações mais bonitas, mais lindas da Bíblia. Ou seja, Abacuque vira para Deus, depois de questionar Deus uma, duas vezes, Abacuque entende os planos de Deus, e Abacuque vira para Deus e fala, e mostra para aquela nação: mesmo que me falte alimento, mesmo que me falte aonde repousar, mesmo que a devastação tome conta de tudo, mesmo que essa nação seja levada cativo por Nabucodonosor, pela Babilônia, mesmo assim eu exultarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas nesse dia, nessa manhã. Que não importa a interferência que seja, não importa o que há de vir, o que está por vir, Deus quer levantar uma geração firmada na rocha, firmada na palavra, firmada no evangelho, uma nação que pode estufar o seu peito, e uma nação firmada no evangelho, firmada na palavra de Deus, que venha estufar o peito e dizer: Senhor, ainda que me falte tudo, ainda que me falte a cura, ainda que me falte alimento, ainda que me falte, Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, mesmo assim eu exaltarei o Senhor, mesmo assim eu estarei firme na tua palavra, mesmo assim eu não me desviarei dos seus caminhos, porque o Senhor é tudo que eu quero, o Senhor é a minha salvação. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós nesse dia. Que essa venha a ser a palavra de avivamento sobre nossas vidas, que venha a ser a palavra do Espírito Santo para nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ficou aqui um breve resumo da história de Abacuque, irmãos, mas espero que todos os irmãos venham gostar dessa reflexão, dessa linda palavra. Agradeço a todos, um forte abraço.
Se possível for, dá uma curtida lá no link, dá uma curtida, se inscreva no canal. Amém. Um forte abraço. Ficam todos na paz. Beijo.